Então, galera, uma boa parte de aprender matemática é resolver lista de exercício, não tem jeito. A gente aprende muito com os conceitos, a gente aprende muito entendendo a lógica por trás, mas em algum momento a gente vai ter que acabar resolvendo uma lista de exercícios, resolvendo alguns exercícios para praticar, para fixar aquilo que a gente viu em aula, para praticar aquilo que a gente estudou. O vídeo é em essência focado para quem está vendo matrizes pela primeira vez e precisa praticar ali alguns conceitos como soma de matrizes, multiplicação de matrizes, igualdade de matrizes e fixar aquela ideia da matriz genérica com os elementos A11, A12, aqueles caras que estão na primeira linha, primeira coluna, fixar bem essa ideia de elementos de uma matriz genérica. Então vamos lá, primeiro eu coloquei dois exemplos de soma de matriz. E eu coloquei elementos que complicam um pouquinho para quem está aprendendo pela primeira vez, que é tem um sinal negativo ali dentro da matriz, então a gente vai ter que lembrar, querendo ou não, de regra de sinais. E na outra eu coloquei uma fração que de uma forma ou outra a gente vai ter que saber somar frações. Então, como eu sempre falo nas aulas, dentro de uma matriz pode ter qualquer coisa dali da matemática. Pode ter raiz, pode ter fração, pode ter qualquer coisa. A gente tem que saber fazer as operações com qualquer coisa. Como eu já disse em aula, e já tem vídeo aqui no canal também, para somar matriz, a gente vai somar os caras que estão nas posições correspondentes. Então, o cara aqui está na linha 1, coluna 1, vou somar com o cara que está na linha 1, coluna 1 também. Então, outra coisa que tem que lembrar, só pode somar duas matrizes que têm o mesmo tamanho, ou a mesma ordem. Então, aqui a gente tem duas matrizes 2 por 2, então a gente pode somar elas. Então, aqui a gente vai ter 2 menos 1. Se perder, faça um rascunho. 2 menos, que é o menos ali da subtração das matrizes, e o menos 1, que o primeiro elemento é menos 1. Então, 2 menos 1, esse aqui vai ficar positivo. Então, o resultado disso é 3. Então, cuidem para não se perder com os sinais. Então, o primeiro elemento da matriz aqui é 3. Agora, a gente tem 3 menos 2, que é a mesma coisa, né? 3 menos 2. Então, a resposta disso aqui vai ser 3 mais 2, que vai ser 5. E embaixo, a gente tem 4 menos 3. Aí, é 4 menos 3 mesmo, porque o 3 aqui é positivo. Então, a resposta é 1. E aí, o último elemento ali da matriz, menos 5, menos 4. Então, é menos 5, menos 4 positivo. Então, é como se eu devesse 5, fizesse mais uma dívida. Eu vou continuar negativo. Então, isso aqui é menos 9. Então, essa aqui é a nossa primeira matriz, com um pouquinho de regra de sinal ali para confundir a nossa cabeça, mas acho que no final deu tudo certo. Tem dificuldade com regra de sinal, já tem um vídeo aqui no canal também, vou tentar fazer ele aparecer agora, vamos ver se vai dar certo. E vamos para a próxima que tem um pouquinho de fração. Então, essa aqui também, as duas são 2 por 2, então eu posso somar. Então, a primeira, a gente vai somar o 1 com o 2 aqui, que é os dois que estão na primeira linha, primeira coluna. A resposta vai ser 3. E agora que complica, né? 3 quartos mais 1 terço. Como que eu faço essa conta? 3 quartos mais 1 terço. Aí aqui a gente tem que lembrar que a gente não pode só somar quem está em cima e somar quem está embaixo. A gente precisa fazer alguma coisa para o denominador ficar igual. Porque lembrando, né? Quando a gente tem duas frações que embaixo está igual, é só somar quem está em cima e embaixo se mantém também. No caso aqui é um inteiro. Então, aqui a gente teria que fazer alguma manobra para aparecer um denominador comum. Muitos aí vão preferir tirar o MMC, muitos vão tentar fazer aquela regra da borboleta lá, que tem gente que ensina. Eu gosto de pensar assim, se eu pego esse 3, multiplico em cima e embaixo, eu estou multiplicando por 1. Se eu estou fazendo 3 dividido por 3, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Multiplicar por 1 não interfere nas nossas contas. Se eu pego aqui, multiplico por 3 em cima e embaixo, aparece em cima um 3 vezes 3 e embaixo um 3 vezes 4. Como isso é multiplicar por 1, não interferiu em nada na minha conta. Então, se eu fizer a mesma coisa com o 4 que está aqui, ó, multiplico em cima e embaixo, que é como se eu multiplicasse por 4 dividido por 4, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, também não mudei nada na conta. Só que ao fazer isso,
E embaixo apareceu 3 vezes 4 nas duas frações, que é o 12. Então agora eu tenho um denominador que é igual. Então se eu tenho um denominador que é igual, é só somar quem está em cima. 3 vezes 3, 9, mais 1 vezes 4. Então isso aqui fica 13 sobre 12. Ficou estranho? Mas é essa a resposta. 13 sobre 12 é o nosso resultado ali. Apagando aqui, a gente pode tentar fazer um pouquinho mais rápido a outra agora, né? Que é 5 sobre 6 mais 4. Aí o 4, quando não tem ninguém, é 1. Então, olha só precisa fazer aparecer um 6 em cima e embaixo. Então, multiplico por 6 em cima, por 6 embaixo. Os dois lados já tem o 6. Então, é só somar quem está em cima. 5 mais 4 vezes 6, 24 sobre 6. A resposta disso aqui é 29 sobre 6. 29 sobre 6. Quando a gente trabalha com fração, não se importem tanto em deixar em decimal. Ficou uma fração que não dá mais para reduzir, escreve ela, não tem problema, não tem por que dar errado. E aí no final a gente vai ter 7 mais 5 aqui, 12. Então essa aqui ficou uma matriz um tanto estranha, mas é para estar tudo certinho, se a gente não errou nenhuma continha, é isso aí, não tem problema. Então aqui vamos relembrar de multiplicação de matrizes. Botei duas bem simples também para a gente praticar. Qualquer dúvida que surgir, já tem um vídeo aqui no canal explicando bem certinho o passo a passo. Aqui a gente está resolvendo, vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido. A ideia é a gente multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, depois a primeira linha pela segunda coluna, sempre fazendo uma regra. Multiplica o primeiro vezes o primeiro, depois soma com o segundo vezes o segundo. Uma coisa que é importante lembrar é que eu só posso multiplicar matrizes se uma coisa acontecer. Se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. E aqui no caso isso acontece, né? Essa tem duas colunas e essa tem duas linhas. Então eu posso multiplicar. O resultado disso vai ser uma matriz com duas linhas, que é a quantidade de linhas da primeira, e duas colunas, que é a quantidade de colunas da segunda. Como que vai ficar? Primeiro elemento, 3 vezes 1, que é o primeiro da primeira linha vezes o primeiro da primeira coluna, mais 4 vezes 3. Então isso aqui é basicamente 12 mais 3, que é 15. Agora a gente vai fazer de novo, só que com a primeira linha com a segunda coluna. Então basicamente vai ser 3 vezes 2, que é o primeiro dessa linha, vezes o primeiro dessa coluna, mais 4 vezes 4, que é o segundo da linha, vezes o segundo da coluna. 3 vezes 2, 6, 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui é 16 mais 6, que é 22. 22, tá certo? Certo. A gente faz a segunda linha vezes a primeira coluna também. Sempre pode ir escrevendo no rascunhozinho, né? 5 vezes 1, mais 2 vezes 3. Então, isso fica 5 mais 6. 5 mais 6? 11. E agora a gente faz 5 vezes 2, 10. Vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido aqui, né? 5 vezes 2, 10. Mais 2 vezes 4, 8. Então, aqui ficou 18. Espero que esteja tudo certinho. Vou apagar nosso rascunho aqui. Sempre façam um rascunho. Se vocês estiverem na escola, estiverem fazendo uma prova que é na escola, no ensino médio, deixem essas continhas para o professor, que por mais que vocês errem alguma coisa, o professor sabe que vocês estão multiplicando usando a ordem certa das coisas e acaba muitas vezes considerando alguma coisa. Aqui a gente tem uma matriz de duas linhas e uma coluna. Então, uma matriz 2 por 1. E aqui a gente tem uma matriz de uma linha e 3 colunas. Então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, a gente pode fazer a nossa matriz, ela vai ter duas linhas e 3 colunas. Estranho isso, né? Mas deve dar certo. Então, a gente vai fazer a primeira linha vezes a primeira coluna.
A primeira linha só tem um 3, a primeira coluna só tem um 4, então vai dar 12. A primeira linha vezes a segunda coluna, a primeira linha só tem um 3, a segunda coluna só tem um 5, então vai dar 15. Primeira linha só tem um 3, terceira coluna só tem um 7, vai dar 21. E aí faz o mesmo passo agora com a segunda linha, primeira, segunda e terceira coluna. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 20. 2 vezes 7, 14. Então, ficou com uma linha mais fraquinha aqui, mas essa é a matriz. Então, verifiquem sempre se é possível multiplicar e como que vai ser a matriz resposta, né? Possível multiplicar, coluna tem que ser igual à linha, coluna da primeira matriz tem que ser igual à linha da segunda matriz, e a matriz resposta ela vai ter a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Então ficou certinho aqui. Então olha só, agora a gente tem um exercício de igualdade de matriz e a gente tem que achar o x e o y nessa matriz ali, sabendo que essa matriz é igual à matriz identidade. Então, igualdade de matriz é bem simples, mas a gente tem que lembrar quem que é a matriz identidade, a matriz I2, né? Então, a gente tem que lembrar que a I2 é a matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 no resto. Essa aqui é a I2. Então, muitos exercícios, muitos concursos, professores, enfim, costumam colocar I2 ao invés de colocar essa matriz para ver se vocês sabem o que significa I2, né? O que significa a matriz ser uma matriz identidade com 2 linhas e 2 colunas. Então, a gente pode começar substituindo isso aqui pela matriz identidade que a gente conhece. Agora, olha só. 1 é igual a 1. Beleza. Lembrando que igualdade de matrizes, se duas matrizes são iguais, cada elemento que está na posição correspondente das suas matrizes tem que ser iguais. Então, 1 é igual a 1. Então, aqui a gente não sabia quem era, mas se é igual à identidade, então esse x só pode ser 0. Simples, né? E aí, se o x é 0, x mais y também tem que ser 0. Então, se x é 0, x mais y tem que ser 0, então o y também é 0. E aí o 1 é 1. Então, desse exercício aqui, a gente tira que x é 0 e y é 0 também. Bem simplesinho, só que o que pega é saber qual que é a matriz identidade. Então, outro tipo de exercício que tende a aparecer quando vocês estão aprendendo matrizes pela primeira vez, é esse tipo de exercício aqui para saber se vocês entenderam as posições de uma matriz. Então, aqui o que ele quer que vocês façam? Que vocês escrevam uma matriz de elementos A e J 2 por 3. Então, vocês podem já pensar que vocês têm que escrever uma matriz. Essa linha está fininha, né? Peraí. Então, vocês podem pensar já de antemão que vocês têm que escrever uma matriz 2 por 3. Ela tem que ter 2 linhas e 3 colunas. 2 linhas e 3 colunas. E como que vocês vão preencher essa matriz? Tem que lembrar dos elementos A e J, né? Então, uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, ele vai ter um elemento que está na posição 1, 1, um elemento que está na posição 1, 2, um elemento que está na posição 1, 3. E vai ter um elemento que está na posição 2, 1, um elemento que está na posição 2, 2 e um elemento que está na posição 2, 3. A gente quer preencher essa matriz com essa regra aqui, ó. Só para saber, esse tipo de exercício é realmente só para saber se vocês entenderam as posições da matriz mesmo. Então, cada elemento que está na linha I, coluna J, o I e o J simboliza aqui linha e coluna. Então, eu quero que cada elemento que está na linha I, na coluna J, seja preenchido com a regra I mais J. Então, o que isso significa? Que o cara que está na posição 1, 1, vai ser 1 mais 1. Então, aqui vai ter um 2. Então, o cara que está na posição 1, 2, vai ser 1 mais 2. O cara que está na posição 1, 3, vai ser 1 mais 3. O cara que está na posição 2, 1, vai ser 2 mais 1. O cara que está na posição 2, 2, vai ser 2 mais 2. O cara que está na posição 2, 3, vai ser 2 mais 3.
é bem tranquilinho fazer esse tipo de exercício. Primeiro, desenhe a matriz genérica, só com as posições A1, A12, A13. A matriz genérica que ele quiser, nesse caso aqui é uma 2×3. E depois vão preenchendo de acordo com essa regra. Essa regra poderia mudar, poderia ser i ao quadrado menos j, poderia ser 2i mais 3j. Dependendo da regra, aqui dentro vai mudar. Mas é só para saber se vocês entenderam que o i está simbolizando a linha que aquele elemento está e o j está simbolizando a coluna que aquele elemento está. Por fim, vamos fazer uma misturança aqui, mas sem tentar dificultar tanto também. Então, por fim, galera, vamos tentar dificultar um pouco as coisas aqui, mas sem dificultar tanto também. Então, a gente vai misturar um pouco de soma de matriz e igualdade de matriz. Entendam esse x aqui como uma matriz, que quando eu somar com essa, o resultado tem que ser essa. Não deve ser tão difícil a gente fazer isso se a gente sabe somar matrizes, né? Então, eu quero uma matriz que quando eu somar com aquela ali, 3, 7, menos 8 e 9, a resposta tem que ser a matriz que tem menos 1, 3, 5 e 4. Então, olha só, é só pensar assim, que número aqui na primeira posição eu vou somar com o 3 e tem que dar menos 1? Eu acho que um menos 4, talvez. Menos 4 mais 3, eu devia 4, paguei 3, fiquei com menos 1. Então, deu ok. Agora a gente pode pensar, que número eu somo com o 7 e a resposta é 3 positivo? Talvez o menos 4 de novo, né? 7 menos 4 dá 3 positivo. Então, acho que deu boa. E aí agora a gente pensa, que número que eu somo com menos 8 e a resposta dá 5? Eu acho que aqui, provavelmente um 13, né? 13 menos 8, 5, ok. E aí, por último, que número que eu vou somar com o 9 e a resposta vai dar 4? Acho que 1 menos 5. 9 menos 5, 4. Então, essa aqui, ó, é a nossa matriz X. Então, esse tipo de exercício não é tão complicado. A gente só tinha que entender que a gente vai somar uma matriz que a gente está chamando de X, a gente não sabe quem que ela é, a gente vai somar com essa e a resposta tem que ser essa matriz aqui. Como eu falei, esse é um vídeo de lista de exercícios sobre matrizes bem simples, que eu quero ir deixando para os meus alunos do segundo ano conseguirem praticar em casa, aqueles que quiserem, né? E não ficarem só nos exercícios que a gente leva em sala. Até porque, apesar de parecer simples, se a gente não der aquela praticada, a gente esquece. E eu vejo muito isso dos meus alunos, eles sabem fazer durante as aulas, aí não estudam mais, falam que é fácil, chega na prova e vai geral mal, porque não lembra de alguma regrinha, não lembra quando que eu posso somar matrizes, quando que eu posso multiplicar matrizes. Por isso que eu sempre digo, tirem um tempinho para resolver uns exercícios, por mais simples que sejam, só para fixar o conceito, fixar quando que eu posso somar, fixar quando que eu posso multiplicar. E aí na hora, se aparecer alguma coisa mais difícil, tu sabe multiplicar, tu sabe somar, tu só vai ter que pensar ali para sair de uma situação um pouco mais complexa. Por fim, quem teve dificuldade em algum conceito de matrizes, seja soma, seja multiplicação, qualquer um desses conceitos desse vídeo, já tem videozinho gravado de revisão sobre isso também. Vou deixar aqui na descrição, em algum lugar, a playlist sobre matrizes. Então é isso, a gente se vê ou nas aulas presenciais ou em outros vídeos aqui do YouTube. É nóis!